ausência do presidente Michel Temer e dos presidentes da Câmara e do Senado, a ministra Carmen Lúcia assume a presidência da República e fica no cargo até amanhã. Os crimes foram praticados no mundo das sombras, através de transações subreptícias, tornando inviável a adoção de medidas cautelares alternativas. O abandono de recém-nascido é previsto no Código Penal como crime de abandono de incapaz. Toda vez que a gente vai no veterinário, não fica barato. E Brasília é um dos locais que, ainda querendo ou não, tratam bem os animais. Por que não o hospital? Mais do que o esporte, o que o projeto Tô no Jogo oferece aos alunos são práticas integrativas, terapia organizacional, consciência corporal. Olá, boa tarde. Boa tarde. A presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministra Carmen Lúcia, assumiu agora há pouco a presidência da República. E a agenda prevê vários compromissos. Quem tem mais informações ao vivo é a repórter Aline Barcelos. Olá, Aline, boa tarde para você. Boa tarde, Rafaela. Boa tarde, Cadu. Boa tarde a todos. A ministra Carmen Lúcia assumiu agora há pouco a presidência da República na base aérea de Brasília e vai ficar no cargo até amanhã. Isso porque o presidente Michel Temer viajou. Os presidentes da Câmara, Rodrigo Maia, e do Senado, Eunício Oliveira, seriam os próximos na linha de sucessão, só que eles também viajaram. A ministra Carmen Lúcia já tem audiência marcada com a ministra Gleice Mendonça, da Advocacia Geral da União, e também com o ministro de Estado de Defesa, general Joaquim Silva e Luna. Ela também deve se encontrar com o senador Waldir Raupp e com o governador de Rondônia, Daniel Pereira. Já no fim da tarde, a ministra se encontra com Jaime de Oliveira, que é presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros. A expectativa é que ela despache tudo aqui do Palácio do Planalto. Voltamos ao estúdio. Obrigada pelas informações, Aline. Uma agenda movimentada aí da ministra, né? Agora é com você, Cadu. Obrigado, Rafaela. O plenário do Supremo Tribunal Federal negou o pedido de liberdade feito pela defesa do ex-ministro da Fazenda e da Casa Civil, Antônio Palocci. Ele foi preso em setembro de 2016 na Operação Lava Jato. Ao analisar a possibilidade de conceder o habeas corpus de ofício à presidente do STF, ministra Carmen Lúcia, última a se manifestar, disse que não há ilegalidade na manutenção da prisão. A ministra também destacou a gravidade dos crimes praticados pelo ex-ministro. Os crimes foram praticados no mundo das sombras, através de transações subreptícias, tornando inviável a adoção de medidas cautelares alternativas que possam prevenir a continuidade da prática delitiva, inclusive o recebimento, saldo de propina, novas operações de lavagem de dinheiro ou prevenir a dissipação dos ativos criminosos ou a supressão de provas. O decano da Corte também votou para não conceder o habeas corpus de ofício. Para o ministro Celso de Mello, solto, Palocci pode voltar a cometer novos crimes. A soltura do paciente constitui risco efetivo à ordem pública ante a possibilidade, que é concreta, de reiteração delitiva. Também votaram a favor da manutenção da prisão de Palocci os ministros Edson Fachin, relator do habeas corpus, Alexandre de Moraes, Luiz Roberto Barroso, Luiz Fux e Rosa Weber. Assim como Sua Excelência, eu não conheci do habeas corpus em função da alteração do título prisional. Entendo que não haveria como aqui chegar à conclusão diversa na linha da jurisprudência que construímos na primeira turma, que a falta de compreensão contrária do plenário me leva a reafirmar. Os ministros Dias Toffoli, Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes e Marco Aurélio consideraram que a prisão preventiva poderia ser convertida em medidas cautelares. O paciente está preso sem culpa formada há 1 ano, 6 meses e 24 dias. Não pode haver qualquer dúvida a respeito. O princípio da presunção de inocência. Constituição Federal, artigo 5º, 57, como norma de tratamento, significa que, diante do estado de inocência que ele é assegurado, o imputado, no curso da persecução penal, não pode ser tratado como culpado, nem ser a esse equiparado.
Bom, e hoje é o último dia para os partidos políticos entregarem a lista de filiados para a Justiça Eleitoral. A legislação determina que quem quiser concorrer a um cargo eletivo deve estar filiado a um partido político até 6 meses antes da eleição. Os dados devem ser encaminhados pelo sistema online chamado FiliaWeb. Após receber a relação, o TSE identifica possíveis duplicidades de filiação partidária. Caso as legendas não mandem o documento, a última lista enviada vai ser considerada. Como esse ano a votação acontece no dia 7 de outubro, o limite para fazer parte de uma legenda acabou no dia 7 de abril. E agora, os partidos têm até hoje para mandar a lista de todos os filiados à Justiça Eleitoral. A defesa do ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, condenado em primeira instância a mais de 100 anos de prisão, oficializou o pedido para que ele seja transferido de Bangu 8 para o presídio de Benfica, onde estão os presos sem sentença da Operação Lava Jato, no Rio de Janeiro. O pedido foi protocolado na Vara de Execuções Penais um dia depois da transferência dele do Paraná para o Rio de Janeiro, por decisão do Supremo Tribunal Federal. Segundo a defesa do ex-governador, a ida dele para Bangu pode representar uma ameaça de retaliação ao ex-governador. Um servidor de uma universidade do Mato Grosso passou a exercer uma função que não era dele. A Justiça decidiu, então, que ele tem de receber a diferença salarial pelo desvio de função. A primeira turma do TRF da Primeira Região considerou que o servidor exerceu atividades ligadas ao cargo de historiador em diversas ocasiões, mas ele era assistente em administração. Portanto, o colegiado entendeu que a Fundação Universidade Federal de Mato Grosso deve pagar as diferenças remuneratórias existentes entre os cargos. O caso chegou ao TRF após a apelação da instituição. A fundação alegou que o exercício eventual de funções não inerentes ao cargo não é suficiente para gerar direito ao reenquadramento ou recebimento de diferenças. Argumentou ainda que o servidor se aposentou em 2015. Portanto, a condenação não pode alcançar os anos seguintes. A relatora do caso, desembargadora federal Gilda Sigmaringa Seixas, entendeu ser mesmo impossível a condenação alcançar o ano de 2017. Mas manteve a sentença para pagamento das diferenças por desvio de função até 2015. A Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu mais de 30 pessoas hoje pela manhã em uma operação contra o tráfico de drogas. A Justiça expediu 74 mandados de prisão e 28 de busca e apreensão. Entre os presos estão 2 chefes do tráfico. E você vai ver ainda nesta edição do Jornal da Justiça. Caso do recém-nascido que morreu após ser abandonado no Distrito Federal reacende debate sobre o abandono de incapaz. O abandono de recém-nascido é previsto no Código Penal como crime de abandono de incapaz. O primeiro hospital veterinário público da capital do país já está funcionando. Quem tem bichinho de estimação e não pode pagar pelo tratamento de saúde, comemora. Com capacidade para atender até 400 animais por dia, o Hospital Público Veterinário de Brasília oferece consulta, remédios, cirurgia e exames. Os cães e gatos em situação mais delicada podem até ficar internados. São 540 metros quadrados, é o maior da América Latina. Daniela foi até lá porque os 3 cães estão com uma virose chamada sinomose. Tenho gasto só com medicamento que é passado depois, para o tratamento, mas o que precisou ser aplicado nelas aqui de imediato já foi feita a aplicação e ajudou bastante, então acho que é só ganho, A Constituição Federal diz que cabe ao poder público e à coletividade a defesa dos animais e impõe-se ao Estado o dever de respeitar a vida, a liberdade corporal e a integridade física desses seres, além de proibir expressamente as práticas que coloquem em risco a função ecológica, provoque a extinção ou submetam à crueldade qualquer animal. Num caso como denúncia de maus tratos, a polícia ambiental ou o próprio IBRAM ficava com as mãos atadas, porque você não tem o que fazer, você apreende aquele animal, mas você não tem o que fazer com ele. Onde você vai fazer esse tratamento? Onde você vai destinar esse animal?
Então, o hospital veterinário também vai servir para realizar esse tipo de tratamento. Ainda não resolve a questão de destinação dos animais apreendidos. Isso é um problema bem sério, mas pelo menos um tratamento imediato, quando o animal for apreendido com notórias lesões que devem ser tratadas, já é um avanço. A medida, segundo especialistas, ajuda o meio ambiente. Isso porque muitas vezes o animal doente é abandonado e pode circular em áreas de preservação e contaminar o solo. Com o tratamento adequado e gratuito, o dono vai poder tratar nesse período o gato ou o cachorro sem precisar se desfazer do bichinho de estimação quando não tiver condições de pagar pelo tratamento. Ele tem que atender, claro que preferencialmente o pessoal de baixa renda, que esse pessoal não tem mesmo como fazer e às vezes o animal até morre porque é caro levar numa clínica, mas ele tem que atender todas as pessoas, ele é público, não interessa, todo mundo que for. O veterinário aqui em Brasília é muito caro, principalmente para quem resgata, para quem salva os animais que são abandonados na rua diariamente. Precisava de sair direto, né? Eu mesma resgato, volta e meia estou resgatando e vi essa necessidade de ter sim, porque toda vez que a gente vai no veterinário não fica barato. E Brasília é um dos locais que ainda, querendo ou não, tratam bem os animais, por que não o hospital? A família de um motorista de ambulância vai receber R$100 mil de indenização devido à morte do trabalhador em um acidente. O Tribunal Superior do Trabalho entendeu que o empregado exercia atividade de risco. O Tribunal Regional do Trabalho da Bahia havia reformado decisão de primeira instância e retirou a condenação da entidade filantrópica ao pagamento de indenização por entender que ficou comprovada a culpa dela no acidente. O motorista da ambulância transportava um paciente em estado grave para um hospital em Salvador. Durante o trajeto, na madrugada, ele perdeu o controle da direção e bateu em um barranco, fazendo com que o veículo explodisse. Todos os ocupantes da ambulância morreram. Em recurso ao Tribunal Superior do Trabalho, a família do trabalhador alegou que o TST tem entendimento de que a função de motorista se enquadra como atividade de risco, configurando a responsabilidade civil objetiva do empregador. O relator na primeira turma, ministro Hugo Carlos Scheuermann, explicou que é evidente que o motorista era exposto a um risco maior do que os demais trabalhadores, uma vez que fazia o transporte de pacientes em estado de emergência por longas distâncias. Por isso, ficou configurada a responsabilidade objetiva do empregador prevista no Código Civil. Com esse entendimento, o recurso de revista da família foi aceito, ficando restabelecida a sentença que condenou a associação filantrópica a pagar R$100 mil de indenização à família do motorista. A decisão foi unânime. A Polícia do Distrito Federal ainda trabalha na identificação do suspeito de deixar um bebê dentro de uma caixa de papelão num ponto de ônibus. O recém-nascido morreu nessa quinta-feira. Um final trágico para mais um caso de abandono de incapaz. As imagens foram feitas logo após a criança ser encontrada. Um homem ia para o trabalho quando viu o bebê em uma caixa de papelão neste ponto de ônibus no Riacho Fundo, cidade localizada a cerca de 20 quilômetros do centro de Brasília. Imediatamente ele parou um ônibus e levou a criança até o batalhão do Corpo de Bombeiros. Mãe abandonando seu próprio filho numa parada de ônibus. Após receber os primeiros cuidados, o bebê, chamado de Lucas, foi trazido para este hospital na capital federal. De acordo com a equipe médica, nasceu com 34 semanas. Ele foi internado na UTI neonatal, mas não resistiu. O abandono de recém-nascido é previsto no Código Penal como crime de abandono de incapaz. A pena é de detenção de 6 meses a 3 anos, mas pode haver agravantes. Em caso de lesão corporal grave, a pena pode chegar a 5 anos de prisão. Quando há a morte da criança, como ocorreu em Brasília, a pena máxima é de 12 anos de prisão. No Distrito Federal, a Polícia Civil está buscando identificar os suspeitos de abandonar o bebê no ponto de ônibus. E para falar sobre abandono de incapaz, nós recebemos agora aqui no estúdio Walter Gomes, que é supervisor da seção de colocação em família substituta do Tribunal de Justiça aqui do DF. Boa tarde para o senhor, obrigada pela participação. É um prazer. Boa tarde. Boa tarde. Agora, nós vimos na reportagem que abandono de incapaz é crime. Eu queria que o senhor explicasse o que caracteriza o abandono. Veja, o abandono de incapaz está previsto no artigo 133 do Código Penal e é importante que a situação seja avaliada em suas peculiaridades.
o incapaz acaba sendo interpretado como um ser humano que tem limitações psíquicas e incapaz de responder motoramente aos riscos que são oferecidos pelo meio ambiente. Então, você pode ter um recém-nascido, como você pode ter um adulto que tem deficiência física e mental, e também como um idoso. Então, a figura do incapaz é amplificada a partir da avaliação da situação objetiva. Por exemplo, no caso da pessoa que sai para trabalhar e deixa, fazer uma comparação aqui, um menor de 18 anos, mas, por exemplo, com 17 anos, mas ele não é psiquicamente nem motoramente incapaz, não se caracterizaria nesse caso? Não se caracterizaria. Por isso, dos especialistas sempre recomendarem que uma situação como essa seja avaliada à luz da razoabilidade e do bom senso, né? Insistindo, o incapaz é aquele que não tem a consciência do risco ambiental e não pode reagir motoramente a esse risco. Nesse sentido, esse caso, por exemplo, que nós estamos acompanhando, existe uma necessidade, uma cautela muito grande por parte, primeiramente, da própria autoridade policial, posteriormente, pelo acompanhamento pela Justiça, de ver cada caso, qual a situação em que está inserido o contexto. Exatamente. Por exemplo, pode ser até uma depressão pós-parto, né? E aí existe a pena é minimizada. Por exemplo. Exatamente, né? A situação objetiva possui variáveis que devem ser aferidas pela autoridade policial. Nos casos concretos, né, é muito importante que não se emita juízo de valor. Pode ser que essa genitora, acometida de uma depressão pós-parto, possa ter, né, numa situação de desespero, abandonar essa criança. E muitas vezes isso acontece, né, por falta de um acompanhamento médico preventivo mais intenso. Eu acho que ficou até bem claro na sua resposta, mas eu gostaria de insistir numa questão. Um idoso, por exemplo, ele é passível de ser classificado em determinadas situações que são muito comuns, infelizmente, de ser caracterizado como abandono de capaz. Exatamente. O Estatuto do Idoso prevê, inclusive, eventual punição aos filhos que se furtam ao dever de cuidado em relação ao pai que, por alguma razão, se encontra debilitado e sem condições de administrar os altos cuidados. Agora, nós vimos na reportagem, essa criança foi deixada num ponto de ônibus. Agora, a mãe que não tem condições, né, financeiras ou emocionais de cuidar dessa criança, ela pode levar para onde? Tem pontos específicos e lugares que são destinados exatamente para acolhimento dessas crianças. Existe a opção? Exatamente. É muito importante que a sociedade entenda que a legislação prevê, na situação de uma mãe que não tenha condições de efetivamente exercer os cuidados parentais em relação ao seu filho recém-nascido, né, ou uma criança de idade mais avançada, recorrer à justiça infanto-juvenil. É importante que as pessoas entendam que a entrega de uma criança em adoção à justiça infanto-juvenil não é crime, ao contrário, né, é uma demonstração de respeito aos direitos de cidadania dessa criança ou adolescente. E muitas vezes o abandono de incapaz ou mesmo a entrega dessa criança a qualquer pessoa desconhecida, que não seja parente, ou mesmo a destinação para esquemas ilegais de adoção ilegal, essas práticas, sim, são negativas, são ilícitas e podem receber uma reprimenda penal. A entrega em adoção é prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente. Inclusive, a mulher tem direito a uma assistência psicossocial, inclusive jurídica. Ela será devidamente acolhida, esclarecida a respeito dos seus direitos e, na hipótese dessa entrega ser ratificada em audiência judicial, a criança será cadastrada para adoção e imediatamente apresentada a uma família previamente habilitada pelo sistema de justiça. Maravilha, doutor Walter. Obrigada mais uma vez pela participação. Até a próxima. Doutor, muito obrigado. Às ordens. E ainda nesta edição do Jornal da Justiça, no quadro Eu Faço a Diferença, a ex-tenista que tem transformado a vida de pessoas com deficiência intelectual. Mais do que o esporte, o que o projeto Tô no Jogo oferece aos alunos são práticas integrativas, terapia organizacional, consciência corporal. A
presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, incluiu há pouco na pauta de julgamentos do dia 2 de maio a análise do foro privilegiado, que atualmente beneficia cerca de 55 mil autoridades no Brasil. No ano passado, o julgamento do caso foi interrompido por um pedido de vista do ministro Dias Toffoli. 8 ministros já votaram para a aplicação de restrições para deputados federais e senadores. A expectativa é de que o julgamento seja concluído no mês que vem. O Tribunal Superior Eleitoral negou a habeas corpus em favor do ex-vereador Paulo Henrique Amorim, da cidade de Cabreúva, no interior de São Paulo. Ele foi condenado em segunda instância. O vereador foi condenado pelo TRE paulista a 1 ano e meio de prestação de serviços comunitários por oferecer ou receber vantagem em troca de voto e ainda por crime de ocultar ou destruir documento público em benefício próprio ou de terceiros. No recurso ao TSE, Paulo Henrique pretendia deixar de cumprir prestação de serviço à comunidade. O relator do caso é o ministro Napoleão Nunes Maia Filho. Eu estou ajustando o meu voto à orientação do Supremo, no sentido de que, confirmada a sentença condenatória em segundo grau, se pode promover a sua execução provisória. Todos os ministros amparados na jurisprudência do STF confirmaram a necessidade da prestação de serviços pelo ex-vereador Paulo Henrique, com base na execução da pena a partir da condenação em segunda instância. Um artista que teve desenhos reproduzidos sem ter dado autorização para isso, recorreu à justiça e será indenizado. A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça reconheceu o dano moral e patrimonial causado pela reprodução de desenhos artísticos do alfabeto da língua brasileira de sinais em produtos vendidos por uma empresa de brinquedos em loja virtual, sem autorização ou licença do artista que fez a obra. A Justiça Estadual impôs à empresa a obrigação de retirar o material do site e dos catálogos, sob pena de multa diária no valor de R$ 500, limitada ao total de R$ 15 mil. Já o pedido do artista de receber dano moral e patrimonial foi afastado pelo Tribunal de Origem, sob o argumento de que não houve comprovação concreta dos prejuízos sofridos pelo criador dos desenhos. Não foi identificada também a responsabilidade solidária da empresa, uma vez que a loja não seria responsável pelo ato ilícito praticado pelo fabricante. O artista, então, recorreu ao STJ. A relatora do recurso no STJ, ministra Nancy Andrighi, reformou a decisão do Tribunal de Origem. Para ela, como os direitos morais sobre a obra pertencem ao autor, a proteção do aspecto moral garante ao titular o direito de reivindicar a autoria da obra e de ter o nome indicado nela. Sobre o dano patrimonial, a ministra afirmou que cabe ao autor o direito exclusivo de utilizar a obra e autorizar ou não a utilização desta. Por conta disso, a empresa vai ter que pagar R$ 15 mil de danos morais ao artista. O dano material vai ser apurado em fase de liquidação de sentença, de acordo com critérios previstos na Lei de Direitos Autorais. Aqui no Jornal da Justiça nós temos o quadro Eu Faço a Diferença e na edição de hoje você vai ver a história da ex-tenista Cláudia Chabalgoit. Pois é, Cadu, a brasiliense que conquistou 9 títulos em torneios do circuito internacional de tênis é responsável pelo projeto Tô no Jogo, que tem transformado a vida de pessoas com deficiência intelectual. Entre uma batida e outra na bolinha, é o tênis que ajuda a melhorar a vida dos 30 alunos incluídos no projeto Tô no Jogo. Participam das aulas alunos com deficiência intelectual, como autismo e síndrome de Down. As aulas acontecem a cada 2 dias e incluem diversas atividades. Por aqui, o esporte é levado a sério. O esporte, essa aula de tênis a gente precisa treinar muito. E também tem que ter disciplina. A coordenadora do projeto é a Cláudia. Ex-tenista profissional, ela teve a iniciativa de criar o Tô no Jogo durante a faculdade de psicologia. De lá para cá, já atendeu dezenas de alunos. A gente que aprende com eles e ajuda as pessoas a se desenvolverem, né? Sejam deficientes intelectuais, autista, Down, deficiente físico, ou o padrão, né? A pessoa convencional, digamos, né? Então, assim, o importante aqui é olhar a pessoa. Isso é que faz o diferencial no desenvolvimento.
Mais do que o esporte, o que o projeto Tô no Jogo oferece aos alunos são práticas integrativas, terapia organizacional, consciência corporal. Todo o processo acompanhado por profissionais das áreas de educação física e psicologia. A meta, fazer os alunos melhorarem a qualidade de vida, superando obstáculos. O tênis vem trazendo essa possibilidade de focar esse aluno dentro de um jogo, dentro de um aprendizado que a gente consegue ter um resultado também, até para poder mostrar depois para o aluno onde ele estava e o que ele aprendeu. É o tênis, fazendo a diferença na vida de quem precisa. Eu acho que quem faz a diferença não somos nós, equipe. Eu acho que quem faz a diferença são eles, né? A gente busca o diferencial neles e a gente se transforma. A Rafaela comentava aqui, enquanto a gente assistia a reportagem, quem tem a oportunidade de acompanhar um trabalho desse tipo, parece que a gente aprende mais com eles do que quem está ministrando, quem está presente, normal, entre aspas, digamos assim, do que acaba ensinando. Agora o projeto é Tô no Jogo, um jogo muito bacana e especial, né, Cadu? É verdade. E o Jornal da Justiça quer mostrar vídeos de todos os cantos do Brasil. Grave uma história interessante no seu celular e mande pra gente. E para isso o nosso WhatsApp, anote aí, 61 99 260 6116 e o e-mail jornaldajustiça@stf.jus.br. Hoje nós ficamos por aqui. Um ótimo fim de semana e até segunda. Boa tarde, até segunda.